e a Câmara de Dirigentes de Logística e dá outras providências. Origem: Poder Executivo. Em reunião realizada no dia 10 de fevereiro de 2014, a Comissão de Constituição e Justiça, na forma que determina o regimento interno da Câmara de Vereadores, reuniu-se e emitiu por unanimidade de votos parecer favorável à constitucionalidade ao projeto de lei acima epigrafado. Vereadora Neila Becker, presidente, vereador Cristiano, relator, vereador Luciano Crevo, secretário, vereador Calito Borges, integrante. Senhor presidente, gostaria de sugerir que nós fizéssemos a segunda votação desses projetos devido à urgência, e já vinham nos cobrando a questão do repasse dos valores das agentes de saúde e também a importância que esse valor significa para a PAI. Então, eu pediria que, se possível, colocássemos os 4 projetos em segunda votação hoje. Primeiro vamos à votação e discussão do último projeto. Em discussão, projeto. Em votação. Declaro aprovado o referido projeto por unanimidade em primeira votação, conforme o pedido da vereadora Neila. Com a concordância dos demais vereadores, podemos colocar em segunda votação. Sim. Os 4, de acordo, os vereadores? De acordo. Convocada a reunião extraordinária, então, logo após esta. Conforme o ofício número 028/2014, onde foi convocado o coordenador da Defesa Civil, nosso amigo Luciano, a casa agradece pela presença, Luciano. E de imediato eu peço que tu use a tribuna para fazer talvez alguma explanação que queira fazer a respeito do seu órgão. Logo após, então, os vereadores, de repente, vão fazer algumas perguntas. Se o senhor quiser responder da tribuna, pode usar a tribuna. Falar alguma coisa a respeito da Defesa Civil? Alguma explanação? Logo após a explanação, serão feitas, então, se o vereador tiver alguma pergunta a fazer, Luciano, está à disposição para a resposta, né? Com certeza. Obrigado. Faça uso da palavra. Ok. Bom, boa noite a todos. Eu estou aqui à disposição de vocês. Alguma dúvida ou esclarecimento que vocês tiverem a respeito da Defesa Civil. Que eu puder ajudar ou esclarecer em relação a alguns eventos que aconteceram. Sobre o temporal. Bom, temos alguns dados aqui do último temporal do dia 31, foi sexta-feira passada. Eu pediria, Luciano, só um minutinho, eu pediria que os vereadores talvez fizessem, colocassem talvez seus nomes para... O vereador Luciano quer fazer uma... Faça a inscrição para fazer... Tá, temos uma ordem aí. Faça ao secretário os nomes, faz favor. Já fica então a pergunta do colega, do meu vice-presidente aqui. O senhor pode responder, Luciano, a respeito do temporal que ele pediu. Sobre o temporal do dia 31, a gente teve algumas ocorrências. Eu peguei com o Corpo de Bombeiros, eles tiveram 22 ocorrências de corte de árvores, né, que caíram. Nós tivemos em torno de 40 ocorrências, juntando ocorrências da Guarda Municipal, Secretaria de Obras, né, e junto com a Defesa Civil. Incluindo lonas, foram gastos 6 bobinas de 100 metros. Isso ela tem 4 metros de largura, então corresponde a 2.400 metros de lona foram doadas nesse dia, né? Inclusive teve prédios públicos que foram destelhados também, a gente auxiliou, né? E a maioria hoje já foi reconstituído o telhado, no caso. Alguns foram quebradas telhas em função de árvores que caíram, também árvores grandes, que provavelmente a maioria desses prédios são da educação, então a própria secretária de educação ela vai providenciar a poda dessas árvores, né, que ficam no entorno dos prédios.
Muito bem colocado, Luciano. Mas eu me refiro também, até a Câmara de Vereadores poderia fazer um ofício, encaminhar a S Sul, porque primeiro ele espera os postes cair para depois trocar os postes. E a gente tem feito pedidos aqui, tem poste caindo, deitado em cima de uma casa aqui no bairro União. Eu já fiz diversos pedidos direto para eles, não foram trocar o poste. Eles estão esperando o poste cair em cima da casa para acontecer alguma coisa mais grave. Eu acho que é por aí. Mais foi esses postes podres, como a Rua Aimoré, que eu não sei quem é que passou na Rua Aimoré, mas tinha 3 ou 4 postes todos deitados na Rua Aimoré. Então, acho que nós devemos, todos os vereadores, fazer um ofício, em nome de todos, a S Sul, para que troque esses postes rápido, porque o temporal tá quase todo dia está dando temporal. Não é? Né, Luciano? Obrigado, Luciano. Sim, sim. O próprio prefeito, na segunda-feira, ligou para o coordenador da SU regional aqui e pediu providências, agilidade nos processos, né, de restabelecer a energia nas residências. E ele até, inclusive, informou um dado que foram trocados, ano passado, em torno de 1.700 postes tirados de madeira e colocados de concreto. Talvez, em função do tamanho da cidade, não se viu pela quantidade de poste que tenha, né? E, inclusive, o prefeito pediu para eles virem ali dar um esclarecimento sobre as ações que eles vão fazer para evitar esse tipo de transtorno. Estão esperando cair para depois... E olha o prejuízo que aconteceu. Quantas famílias perderam coisa que tinha no freezer, né? Outros perderam, um aviário perderam 1.000 frangos. Então, deu muito prejuízo ao usuário. Então, eu acho que é por aí que eles têm que se prevenir antes do postes cair. Porque com certeza. Realmente eles estão todos por baixo, estão todos podres. Né, Luciano? Obrigado, Luciano. Vereadora Amana. Bom, boa noite, Luciano. Em primeiro lugar, te agradecer ter aceito o convite. Na verdade, foi feito um convite para... A nossa preocupação é quanto ao trabalho da Defesa Civil. A necessidade, e a gente sabe o que aconteceu aí, esclarecimentos quanto ao tempo, eu acho que tu não tens muito o que fazer, só temos que trabalhar. Mas a preocupação que foi levantada na semana passada foi justamente na questão do... Nós falávamos, até eu citei, eu fui uma das pessoas que citei a questão da Secretaria de Obras, qual o número de funcionários que estaria trabalhando. Gostaria de fazer a mesma pergunta para ti, quantas pessoas tu tens hoje que faz o trabalho, se tu tem condições de, com equipamentos, enfim, a tua estrutura te favorece numa eventualidade como ocorreu agora nas últimas semanas. Na verdade, a gente depende do pessoal das obras para a mão de obra, né? E nesse ponto eles nos auxiliaram bastante, né? Com a entrega de lonas, de telhas, até inclusive o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente está nos auxiliando a cortar as árvores que acabaram caindo em função do temporal, né? Porque tem gente que não tem condições de cortar, não tem um equipamento adequado, ou não consegue contratar ninguém, porque a maioria do pessoal que trabalha com isso está ocupado com alguma outra coisa. Então, nesse sentido, a gente está auxiliando. Está tendo o apoio tanto da Secretaria do Meio Ambiente quanto das obras. Eles nos auxiliaram na logística para a distribuição do material e para a execução dos serviços. No caso, então, pessoas assim que tu tens sob o teu controle, quantas que tu tens? Na verdade, não é que a Defesa Civil tem sobre o controle dela, porque toda a estrutura, tanto municipal, estadual ou federal, faz parte da Defesa Civil. Então, quando tu precisa, tu solicita. Tu não precisa ter uma equipe esperando acontecer algum evento, né? Então, quando tu precisa, tu solicita. A mesma estrutura do município tu usa para as ações de Defesa Civil. Certo, certo. Seria isso. Obrigado. Obrigado, mano. Vereador Euclides. Eu vou falar. Microfone. Eu só queria ver, não daria para a Prefeitura, junto com a Defesa Civil, providenciar antes que aconteça a poda de árvore, onde muitas árvores a gente vê que está ali já pegando nos fios, e aí quando dá um temporal acontece isso. Não tem como a Defesa Civil, o Diretoria de Obras, a Prefeitura ver e cortar esses galhos junto com
ao meio ambiente para fazer esse trabalho, assim? Não tem como eles providenciar antes que aconteçam essas coisas? Com certeza é melhor prevenir do que remediar depois, né? Inclusive a gente já comentou com o secretário de Obras e Meio Ambiente em montar uma equipe de poda preventiva, né? Então está se estudando isso, provavelmente quando chegar a época de podas vai ser feita alguma coisa. Satisfeito, vereador? Vereador Cláudio Randes. A equipe da Defesa Civil... Está desligado. É só composto pelo pessoal das obras ou tem uma equipe de voluntários assim na hora que dá essas calamidades, assim tem uma equipe na escala, gente que se prontifica de participar ou esse trabalho não existe na Defesa Civil? Normalmente em muitos municípios se vê que tem, que nem Corpo Bombeiro Voluntário, também tem a equipe da Defesa Civil, muita gente voluntária. Existe algum voluntariado aqui em Santa Velha? No momento a gente não tem ninguém registrado, mas uma das, digamos assim, dos projetos que a gente tem ideia de fazer é um plano de contingência, que até é uma exigência da Defesa Civil Estadual, né? Então eu já conversei com o comandante dos bombeiros daqui, a gente tem ideia de fazer esse plano, ou seja, quando acontecer alguma coisa, tu montar um centro de comando e definir, já ter o cadastro das pessoas, quem vai fazer o que depois que acontecer alguma coisa. Acho que seria importante isso. Com certeza. Obrigado. Vereador Calito. Bom, Luciano, minha questão é a seguinte, é sobre a questão de, já quando praticamente falou aí, mas eu vou insistir mais um pouquinho, a questão de estrutura, material humano, enfim, toda a estrutura da Defesa Civil hoje, que eu sei que é sem os famosos voluntários, né, e sim o corpo e a mesma secretaria se colocando à disposição, e a gente viu no dia, né, que eu sei que, claro, ninguém está preparado, às vezes, não está aguardando o que aconteceu, mas algumas dificuldades até chegar e tal, eu sei da boa vontade, mas como se não se tem material humano e às vezes nem o mínimo necessário para se fornecer ao próprio cidadão, às vezes dificulta algumas coisas. Hoje há necessidade de algumas questões ainda de estrutura da própria Defesa Civil, que é para que o município consiga, nesses casos que aconteceu em Estância Velha, no nosso município, consiga, de repente, atender com mais agilidade e assim por diante, fornecer o material necessário, que teve algumas questões, algumas pessoas que me disseram que acabaram ficando, não deu tempo, porque eu até entendo, né, porque realmente é complicado, são às vezes meia dúzia de pessoas para atender uma cidade com todos os problemas que teve no dia, né. Mas eu queria mais um questionamento assim, questão de material humano, quantas pessoas hoje tem, mais ou menos, que disponíveis, e o que hoje de estrutura a Defesa Civil tem. Em questão de pessoal disponível, na verdade, conforme a necessidade, tu pode usar todo o efetivo das obras, né? Isso depende da demanda que tu tiver, não dá para se dizer que eu tenho 2, 3, 4, 5, tem toda a estrutura municipal à disposição. Se eu precisar de um engenheiro, vou solicitar para o planejamento, se eu precisar de alguém da saúde, vou ter que solicitar para a secretária da saúde, assim como a gente usa diretamente o pessoal das obras e meio ambiente, né? Houve sim questão de pessoal que não tinha condições e tal, de ter telhou as casas, foi fornecido telhas para praticamente todos, que tem pessoas que na verdade não tiveram, né? Ou por falta, ou que a própria secretaria, às vezes, que eu acho que as bairros para assistência social não tinha, na hora, ali um dia, 2, 3. Tinha. A gente começou a fazer a distribuição das telhas, foi na quarta-feira. A gente recebeu uma carga de telhas de 600 telhas e 150 cunheiras. A gente distribuiu das telhas grossas, que é 5 mm, 237 telhas, mais 176 daquelas 4 mm, que é a mais fininha, isso para 34 casas totalizando, mais 100 cunheiras distribuídas entre elas. Isso, obrigado. E no final de semana, daí a gente trabalhou até sábado, meio-dia, para terminar de entregar todas, para não deixar nenhuma para trás. Inclusive sobraram telhas dessas que a gente comprou. Ainda temos alguma coisa em estoque agora. Vereadora Sônia. Boa noite, Luciano. Também gostaria de agradecer a tua presença aqui hoje
E já foi respondido o que eu queria perguntar, era quanto à metodologia e logística do trabalho de vocês. Né? E realmente, né, o principal problema são os postes de madeira. Realmente eu já observei que pela cidade já foram trocados, né, postes assim, mas até nem imaginava tantos, 1.700 já trocados. Né? Daí tu olha assim, ainda tem tantos postes para serem trocados. Mas como já foi respondida quanto à metodologia e logística, então eu só tenho a agradecer que tu vieste aqui e também assim, ó, elogiar o trabalho de vocês, né? Porque enquanto muitos estão aí tentando ver o seu próprio lado, vocês estão lá em prol das pessoas que estão precisando. Então, parabéns e no que precisar dessa vereadora, podem contar comigo. Obrigado. Vereador Luciano. Em primeiro lugar, agradecer o convite deste vereador, sugestão minha, Luciano Reis, nosso ex-comandante da Guarda Municipal. Já te admiro desde dos idos de guarda aí e do teu comando. Obrigado. Sempre fosse um cara firme e luta sempre pela nossa comunidade. Em primeiro lugar, te agradecer por estar aqui com a gente. E, Luciano, eu acho que de repente é um conjunto, como tu mesmo colocaste. Eu acho que a obra trabalha em conjunto com Defesa Civil, com bombeiros, com polícia, com brigada militar. Até foi salutar, porque eu, na sessão de semana passada, na terça-feira, eu comentei os vários telefonemas que eu recebi, principalmente da comunidade de Loteamento União e Nova Estância, que não conseguiam uma resposta da Defesa Civil e ligaram para este vereador. Bom, eu não consegui contato com a Defesa Civil, liguei para a Secretaria de Obras, falei propriamente com o Ricardo Vorst, diretamente com o Ricardo Vorst, diretamente com o secretário Ivo. A resposta foi imediata. Inclusive, as equipes foram somente no domingo à tarde fazer a varredura das árvores e o corte das árvores, depois de vários e vários pedidos meus diretamente para o Ivo, porque a S-Sul empurrava para a prefeitura ou para os bombeiros empurravam para a prefeitura ou para a S-Sul, porque era poste energizado, não podiam botar a mão. Enfim, era um jogo de empurra que durou até domingo ao meio da tarde, quando nós conseguimos, enfim, tomar uma atitude certa. E fui até, se o Ivo está aqui, que me perdoe, mas fui até meio taxativo com o Ivo. Ivo, pelo amor de Deus, não vamos fazer 3 vezes o mesmo serviço. Se a equipe da S-Sul está lá, está sem energia, só que eles se negam a cortar as árvores. Tem que ir uma equipe agora lá cortar as árvores. Senão eles vão energizar e aí o trabalho vai ter que ser feito depois. Vão ter que fazer 2 vezes. E daí vão ter que desligar de novo a luz, desligar a energia para depois uma equipe ir lá posteriormente fazer o corte. Fui taxativo, liguei acho que mais de 10 vezes para o secretário Ivo e para o Ricardo Vorst, que estava inclusive acamado, com dor na coluna. E o secretário Ivo, solidário à causa dos moradores da Nova Estância, foi lá com a sua equipe e resolveu o problema. Então, baseado nesse fato, eu solicitei ao presidente que lhe convocasse aqui, inclusive, já para planejar um futuro desastre, para a gente se prevenir, e que para parar com esse jogo de empurra entre bombeiro, S-Sul, Defesa Civil e obras, que se monte, então, de uma vez por todas, um plano de ação e que se veja, a minha sugestão é que se veja a relação de materiais que o senhor precisa, efetivamente, ou os bombeiros, ou que se defina, de uma vez por todas, em casos de calamidade, como foi o de semana passada, num temporal, que a gente decida quem vai dar o primeiro combate. Porque a população estava desesperada, quando falta água e falta luz, eles entram em parafuso. Nós entramos em parafuso. A minha água, a minha luz foi restabelecida. Minha luz na terça-feira, a minha água na segunda-feira. Então, e não só a minha, tem caso do vereador, acho que o vereador Saci, acho que ainda está sem luz lá em cima ainda, nem sei se tem luz ainda. E tem bairros e localidades ainda sem luz, ou que estão havendo várias interrupções de água. E isso é uma tragédia anunciada, vou repetir, uma tragédia anunciada. Citei isso semana passada e vou citar de novo. Na rua do secretário de Meio Ambiente, na rua Vidal de Negreiros,
Já tem vários protocolos de um poste da S-Sul que está inclinado mais de 90 graus. Pois o temporal da semana passada só derrubou ele para o outro lado e a S-Sul não trocou o poste. Botou um calço agora. Se o secretário quiser confirmar, ele pode confirmar. Passei lá, os moradores me ligaram mais de 10 vezes. Olha, vereador, ele agora o temporal derrubou ele para o outro lado e a S-Sul foi lá e botou um calço do lado. Em vez de trocar definitivamente, não, botaram um calço. Então estão esperando talvez um próximo temporal ou uma atitude nossa. Né? Então assim, ó, de repente o senhor nem tem que estar escutando esse desabafo, mas é um despreparo nosso. Eu digo nosso porque eu trago a culpa para nós, vereadores, que também temos que pensar nisso. Porque nós também fazemos parte da Defesa Civil. Nós, como organização da comunidade, também fazemos parte da Defesa Civil. Então, assim, ó, e para comentar mais um caso. O caso de uma família no bairro das Quintas. Foi procurado pelo coordenador, na época da Defesa Civil, e foi solicitado para retirar mais de 5 ou 6 eucaliptos de sua propriedade. Pois eles rezavam e rezam todo dia para que não venha um temporal e não caia um eucalipto, que um homem sozinho não abraça o eucalipto. Essa família reza todo dia e conseguiu agora, graças até à intervenção do secretário do Meio Ambiente, que elogiaram muito, o atual secretário, Nestor Traem, que elogiaram, e o secretário Nestor disse a eles: tenham paciência, não encostem a mão ali, porque existia ali naqueles eucaliptos ninhos de caturritas, papagaios. Tinha que ter laudo da... Vou ser objetivo. Fui bem explicativo, mas levaram mais de um ano para a Defesa Civil e para o Meio Ambiente conseguir a liberação para o corte daquelas árvores. Então, objetivamente, Saci, se aquelas árvores caíssem para o lado do vizinho e rachassem a casa da pessoa que mora ao lado, quem seria o responsável? A Defesa Civil, que não deu o alvará de corte, o Meio Ambiente, que não deu o alvará de corte, ou a família, porque... E também, num temporal. Graças a Deus não aconteceu. Mas se tivesse acontecido, quem seria responsabilizado? Inclusive com o protocolo da família, mais de um ano atrás, para retirada e corte desses eucaliptos. Graças a Deus, volto a repetir, e a família reza todos os dias para continuarem e conseguirem autorização para cortar o resto dos eucaliptos que lá existem. Então, assim, ó, acho que vai até como um desabafo, essa burocratização, essas questões, nós temos que agilizar, porque isso é tragédia anunciada. Isso é tragédia anunciada. Graças a Deus, na região, ninguém morreu. Ninguém morreu. Mas são tragédias que a Defesa Civil tem que se envolver isso no dia a dia. Tem que dar mais agilidade, com parceria com o meio ambiente. Está feita a pergunta, vereador? Então, a pergunta, nem é a pergunta, é a relação... Usa a tribuna livre depois para fazer a relação, vereador Saci, presidente. Era eu comentei semana passada. Mas era para ser uma pergunta. É uma pergunta Já fez só. comentário de meia hora. Não, é só uma pergunta, porque é a introdução da Mas pergunta. era a pergunta que ele Qual é falou. o material, vereador Gringo, qual é o material realmente necessário para nós atuarmos hoje numa catástrofe como esta, imediatamente, darmos uma resposta imediata para a população de Estância Velha? Quanto a esses eucaliptos que tu te refere, na verdade eles são árvores comerciais, não depende de autorização para corte, né? Só que como tinha esses ninhos de periquito lá, o proprietário pediu para os bombeiros ir com uma escada, Margiros, que veio de Novo Hamburgo não faz muito tempo, coisa de menos de um mês atrás. Inclusive uma dessas árvores caiu, só que toda sorte que foi para cá, que o vento veio de lá para cá. Exato. E agora, como os bombeiros revisaram todos os ninhos, não acharam vestígios nem de ovos, nem de bichinhos novos, nada lá. Provavelmente vão ser derrubadas todas agora. E desde que eu estou na Defesa Civil, desde setembro do ano passado, eu estava acompanhando esse caso, e a grande maioria das árvores ele já derrubou. Ficou lá uma meia dúzia que tinham ninhos, já foram revisadas e agora vai ser providenciado o corte, né? Quanto à estrutura da Defesa Civil, como eu disse antes, volto a dizer, a gente tem toda a estrutura do município, é o que a gente tem, não tem como... O que provavelmente vai nos ajudar é se a gente fizer um plano de contingência e conseguir mais voluntários para auxiliar quando acontecer alguma coisa. Tu já tem um cadastro prévio dessas pessoas, quem vai fazer o que, vai aonde, quem distribui lona, quem vai fechar a rua,
Quem vai avisar é Sul. Sem um plano de contingência, na hora vira um correrio, cada um faz um pouquinho e, digamos assim, todo mundo se ajuda, mas não se chega ao ideal. Se tu não fizer uma ação preventiva quanto tu comentaste antes dessas árvores na Nova Estância lá que caíram sobre os fios. Se tu podar isso antes dela ficar grande ao ponto dela cair no fio, não vai dar problema. Se tu não fizer prevenção, tu nunca vai resolver. Tu pode amenizar um pouco já se tu fizer uma preventiva. Né? Satisfeito, vereador? Obrigado, Luciano. Vereador Muga. Quero agradecer a presença do Luciano e agradecer também que ele foi de prontidão na hora que eu pedi lá para ele retirar uma árvore que também estava caída de frente ao colégio Érico lá, e até nem estava no pedido dele lá, mas ele no outro dia foram lá e já efetuaram o corte, e ele me passou que amanhã ou até o final da semana vão recolher. Mas para ajudar um pouquinho o Luciano também, a gente que trabalha nessa área, é complicado de lidar com esse tipo de coisa, porque não que não que a SCSU não tenha culpa, só que na verdade para fazer o corte, Luciano, de galhos que estejam perto da alta, eles são obrigados a fazer. Porque senão eles se responsabilizam pela morte de alguém. Porque se chegar perto da alta, vereador, morte na certa. Vereador? Mas era isso. Acontece, só meu agradecimento. Só para ajudar assim, para acontecer esse tipo de corte, o meio ambiente tem que autorizar o corte. Aí que dá um pouquinho do atraso da... Acho que é isso, né, secretário? O Luciano também pode responder isso. Se for em área pública, por exemplo, na calçada, que o domínio é público, depende de autorização. Independente de a árvore ser protegida ou não, como está no domínio público, depende de autorização da prefeitura, pelo órgão meio ambiente. Satisfeito. Luciano, acho que eu tinha falado com o senhor. Eu não sei se foi atendido um caso do Lago Azul, lá, da Rua 1, número 103, que o Roberto foi lá, tirou umas fotos e o rapaz perdeu a metade do telhado da casa dele. Foi resolvido isso? Ele tinha me passado tinha sido me passado como Rua Porto Alegre, daí eu não achei esse número. Depois eu conversei com ele me falou que é naquele loteamento popular que a prefeitura fez. Ainda. Não, ainda não. Esse aí está na fila para ser um dos próximos. Uma olhada lá, a... eu acho que o rapaz com certeza. Sério problema lá, que arrancou a metade do telhado da casa dele. Outra pergunta: quando tu pegasse a coordenadoria da Defesa Civil, nada de material foi te entregue, como roçadeira, alguma motosserra e coisa? Tem material disponível lá, 2 motosserras, algumas ferramentas. À tua disposição? Lona já tinha à disposição da Defesa Civil. Tanto é que a gente usou esse material agora, né? A gente vai fazer a compra novamente das lonas que foram usadas em função do vendaval. Tu falaste há pouco, procurar recursos e tal. Para tu receber algum recurso do Estado, tem que ser tornado de calamidade pública dentro do município, pelo prefeito, ou o Estado te oferece alguma coisa além disso? Se tu tiver algum projeto na área preventiva e apresentar tanto no Estado quanto na União, provavelmente tu pode conseguir alguma coisa. Momentâneo não. Só que quando acontece um evento, para te decretar situação de emergência e ter o auxílio deles, tu tem que chegar a 2,77% da tua arrecadação anual do município, que hoje daria um pouco mais de 2.166.000, teria que dar de prejuízo no município para ele poder decretar, fora isso não pode. E estado de calamidade pública nem se fala, são mais de 8%. É difícil, como é que vai antecipar valores? É difícil. É difícil tu contabilizar o que cada pessoa perdeu, cada estabelecimento comercial, o transtorno que deu com falta de luz, de água. Não tem como tu quantificar isso. Dá para se ter uma ideia geral. A gente conversou com o pessoal do planejamento e contabilidade, se fez um cálculo por cima, mas nem pensar em chegar. Mas até que vem esse recurso, já aconteceu 3 outros temporais, de repente. Isso aí é bravo, né? Nós temos que ter uma outra maneira, de repente, ter um recurso, procurar a maneira de ter um recurso mais rápido para solucionar o problema, né? Com certeza, mas como a gente teve necessidade de comprar telhas, eu falei com o Rogério, que é o nosso financeiro lá, prontamente manda vir um caminhão de telhas e a gente tira do recurso livre e paga, não foi problema nesse sentido, foi disponibilizado a verba.
Bom, Luciano, eu só peço então que dê uma olhada na rua 1 lá da Lago Azul. Eu acho que o rapaz está com séria dificuldade. Com certeza. Até que ele me ligou de manhã ainda. Aí, como eu tinha te passado isso, o Roberto parece que está com o problema todo lá registrado. Até tirou foto, parece. Uhum. Aí eu pedi que desse uma olhada lá para ele. Até para ajudar, Saci. Sim. Com relação a ressarcimento, hoje de meio-dia, provavelmente alguém deve ter olhado também. No Jornal do Almoço, tinha um técnico lá que falou que pessoas que perderam, independente de gênero alimentício ou qualquer eletrônico, por falta de energia, que busquem seus direitos. Sim, tem o Porque, de repente, doendo no bolso da empresa, eles começam a tomar a iniciativa antecipadamente. Até pelo tempo de hora da falta de energia, né? Tem o direito. Vereadores satisfeitos? Mais algum vereador? Não. Luciano, para encerrar. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Microfone. Sobre aquela casa que queimou ali na Rangel, vocês têm algum poder, alguma solução para aquilo lá? Tem alguma ajuda para aquelas pessoas lá que foi retirada a casa e estão solicitando alguma ajuda para reconstruir a casa? Sim, foi pela assistência social, foi enviado provavelmente ontem, já eles devem ter recebido o material. São 6 itens do que ele pediu, dentre os que ele pediu, 6 fazem parte daqueles que a assistência social faz doações. Então provavelmente ontem foi descarregado já na casa dele. E assim que ele der andamento à obra, a gente vai tentar conseguir o telhado para ele também. Obrigado, Luciano. Obrigado, gringo. Luciano, alguma manifestação final? Fica à vontade. Bom, eu acho que era isso aí. Se precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição. Muito obrigado, Luciano, pela pergunta. Agora eu lembrei de um detalhe quanto ao contato que tu falaste, não conseguiu o contato. Na sexta-feira à tarde, no dia do temporal, realmente telefone nenhum estava funcionando. Mas no sábado de manhã eu liguei para o secretário de obras para ver como é que estava a situação. Daí ele pediu para mim vir dar um apoio para ele, porque na sexta eu não recebi muito chamado, eu estava de férias ainda até a sexta-feira. Aí no sábado de manhã eu vim acompanhar os serviços. Eu vim, era 8 e pouco da manhã, fui até umas 9 horas da noite, folguei no domingo e depois todos os dias direto, a gente trabalhando até tipo 7 da manhã, 7 da noite, assim, direto. E o telefone está funcionando, eu não sei se tu tinha o número ou não, mas se quiseres eu posso te passar o telefone direto. A Defesa Civil tem um telefone funcional que é passado por todas as pessoas que passam por ali, fica com o mesmo número. Até para registrar também, o telefone da guarda também não atendia. O 2255 voltou a também, funcionar né? no sábado de manhã, em torno de 7 horas, o convencional. Não o 2255, que esse passa pela central. Sim. E como não tinha luz, e a central deve ter queimado, caído alguma coisa, ele não funcionava. Então o telefone 24 horas da Guarda Municipal é 35619278, que dá direto no monitoramento. O 2255, na verdade, ele é das obras. Aqui a população liga para as obras, no 2255. E aí ligavam, não atendiam. A central estava desligada e ninguém atendia. Ligavam para a gente. Fica esse registro. E o Ivo prontamente, depois ele até te defendeu. Ele disse, olha, não, o Luciano está trabalhando, está nos bairros, está trabalhando. Agora eu, no domingo, ele disse que tu estavas cansado, que no sábado trabalhou direto. E no domingo, ele e o Ricardo resolveram o problema do pessoal da Nova Estância. Sim, o Ivo foi muito parceiro nessas ocasiões aí, ele nos ajudou muito. Cabe o registro. Com certeza. Luciano, muito obrigado. Já acompanhar a nossa reunião até o final. Se tiver algum programa, se quiser se retirar, fica à disposição. Tá, ok, obrigado. Esgotado então a ordem do dia e o parecer do colega Luciano. Dou início à palavra livre e concedo 1 minuto para inscrição dos senhores vereadores.
Terminou. Já acabou. Vereadora Neila Becker. Saúde, senhor presidente, em nome dele e dos demais vereadores, vereadora Sônia, Luciano, pessoas que nos assistem. Na verdade, hoje não usaria tribuna, até porque assim, algumas questões que foram colocadas na semana passada, eu estive acompanhando, algumas delas foram resolvidas e com uma rapidez bem expressiva, que eu acredito que vale a pena nós comentarmos. A questão da presidente Lucena me chamou a atenção, que na terça-feira à noite, quando eu fiz o comentário em relação aos matos, ao que estava acontecendo, as calçadas públicas, as cobranças estavam sendo feitas, na quarta-feira pela manhã já começou uma limpeza. Então, quero agradecer aos funcionários, à Secretaria de Obras, aí que, de repente, a gente até entende, algumas coisas a gente aceita, mas tem outras que vão ficar ainda para análise. Mas, enfim, eu quero colocar hoje uma situação que está me deixando um pouquinho incomodada, que é a questão, não me diz respeito diretamente, mas indiretamente está me incomodando, que é a questão das extraordinárias que houve nos anos anteriores. Por que eu digo que não me diz respeito? Eu não fazia parte dessa legislatura. Eu estou aqui desde o ano passado. Só que as manifestações que estão havendo nos jornais, redes sociais, enfim, como eu costumo colocar, isso está me incomodando um pouco. Falar que com mais de 200 mil que foram gastos em extraordinário se faria bastante coisa, então eu deixo uma pergunta agora. O que se faria com R$ 1.796.904,16 que foi devolvido no ano de 2013 ao Executivo Municipal? O que foi feito com este valor? É fácil cobrar 200 mil, que é de direito dessa casa? Da forma como foi usado? Eu não vou responder, não cabe a mim responder. Mas para isso o Ministério Público faz acompanhamento também. Só que eu pergunto para vocês, 1 milhão, quase 2 milhões, 1.700.000, quase 2 milhões. Não daria para fazer bem mais do que foi colocado no jornal hoje? Não daria para fazer muito mais aquisições de maquinários, infraestrutura? Vereador Muga? Obrigado, Mana. Só para complementar também, esse valor foi devolvido em 2013, eles falam de 2009 a 2012. Mas não vamos fugir do assunto. O show do Vitor e Léo passa em branco. 350 mil reais. E até hoje não foi resolvido nada, não se sabe. Ninguém se manifesta. Daí ninguém. É complicado. Mas vamos lá. Estamos nesse barco aí, vamos andando com ele. Tá bom, obrigado, Muga. Com certeza, então, acho que são essas as perguntas que nós vamos ter que começar a fazer daqui para frente. Vereadora Mana, dá uma parte só pequenininha. Com certeza. Não, e até porque eu acho que fala ali de 2009 a 2013, eu acho que tem que ficar bem citado que em 2013 houve só uma de R$ 14.800. Sim. Então os vereadores que estão chegando hoje, eu acho que temos que respeitar, né? Não tumultuar tanto a coisa. Com certeza. Vamos repartir. Com certeza. Né?
Eu acho que o nosso prejuízo foi menor. Bem menor. E é isso que me incomoda, presidente. Deixa bem claro. E é isso que me incomoda, por eu não estou aqui me autodefendendo, mas também não tenho por que defender a outra legislatura. Assim como não vou cobrar, vereador Muga, a questão que tu falaste ali, levantou do Vitor Léo, por quê? Porque estão colocando, na verdade, a questão dos valores que foi gasto nos anos anteriores. Mas o que foi feito fora isso também, que é a questão desse show. Então, cabe lá. Vamos começar a trabalhar daqui para frente? Vamos pensar na comunidade? Fazer alguma coisa? Essa troca de picuinhas não leva ninguém a nada. Isso me incomoda muito. Tá? Eu costumo fazer o meu trabalho, não fico pedindo arrego para ninguém, sempre sou da minha forma, procuro manter a minha conduta. Só que isso está me incomodando. E eu gostaria que ficasse... Certo. Eu gostaria que isso ficasse bem claro. Obrigada. Obrigado, Mana. Vereadora Sônia Brito. Hoje tem muita coisa. Não, saúde e prestação. Sim, não podia. Pedir 1 minuto. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Neila, imprensa, funcionários da casa, secretário da Indústria e Comércio, senhor Plínio, sentirei saudade a partir de março, que é o secretário que mais está aqui e vem nos visitar. O secretário do Meio Ambiente estava aí, né, já foi. Senhoras e senhores que nos visitam hoje. Bom, a resposta para esse 1 milhão, certamente os senhores também receberam, eu recebi na minha casa, né, informativo da Prefeitura de Estância Velha, janeiro de 2014, né, que fala aqui, ó, que devido à redução, né, de IPI, produtos industrializados, um menor repasse do Fundo de Participação dos Municípios, foi investido e muito em Estância Velha. Certamente, os senhores também receberam. Então, basta dar uma olhadinha para ver que a gente investiu. A senhora me deu uma Senhor parte, prefeito investiu. Depois a senhora pode falar. Né? Tem muita coisa hoje para falar, tá? Mas depois eu lhe dou a palavra. Também, senhor presidente, hoje eu me dediquei, em loco, para visitar a secretária da Saúde e o diretor da parceria do Hospital Vida. Primeiro, porque eu achei que estava demorando um pouco, né, já que eu sou titular da Comissão de Avaliação de Contrato de Gestão do Instituto Vida. Daí eu fui ver o que estava acontecendo, né, que estava demorando, mas não, eles estão trabalhando e muito. A secretária da Saúde tinha 4 telefones lá, um tocava, daí disse assim, não, eu posso voltar uma outra hora. Então ela disse, não, é sempre assim, né, nós marcamos, então nós vamos conversar. Ela já tem a Alana da Contabilidade, Angélica da Saúde, Rogério da Fazenda. Né, faltam ainda 2 pessoas do Conselho da Saúde, que ela já está conversando com o pessoal. E já na próxima semana a gente vai começar a trabalhar, então, eu como titular, e daí eu vou passar para os vereadores, né, sobre os assuntos então, relacionados ao hospital e à saúde. Mas, mesmo assim, ainda não me dei por contente. Né, nós fizemos um relatório que foi realizado em 8 de janeiro de 2014, e eu gostaria de ir fazer pergunta, mas não só ficar fazendo pergunta, ir lá em loco e ver o que estava acontecendo mesmo no hospital. Qual não foi a minha surpresa? Fui muito bem atendida, tanto pela secretária da Saúde, como pelo Jefferson, que é o diretor do hospital. 2 horas lá, caminhando e observando. Fui nos quartos, nos corredores, enfim, andei por tudo. Né? E amanhã, senhores vereadores, é para estar funcionando já o raio-x, né? Aquele aparelho de raio-x. Mas assim, quando a gente fala, mas só agora, a gente tem que ir lá e ver o que está acontecendo. Foi toda uma aparelhagem feita com ferro, e isso, então, era sob medida. E não é assim qualquer coisa. Né? Tem que ter ar-condicionado, tem que ter, e 2, né? Eram 2 ar-condicionados que eles colocaram. Tem que ter todo um maquinário, porque aquela máquina ela é muito eficiente e potente. Então, tem que andar no hospital para a gente ver o que está acontecendo. E fiquei muito feliz com o que eu vi.
Também ali a sala de traumatologia, eles estão ainda terminando, todo um maquinário apropriado, aparelhado para as pessoas. E não me dei por contente e ainda falei com o vice-presidente do Conselho de Saúde, o senhor Jacir. Ele também ficou 2 horas na portaria do hospital, lá sentado, e as pessoas que vinham saindo, ele ia perguntando, daí como é que está, como é que foi o atendimento? Todos falando bem. Me preocupei também sobre os óbitos que foi falado na Câmara, que teve 2 óbitos, e a secretária me respondeu, agora só porque tem uma parceria não vai haver mais nenhuma morte? Realmente, né, daí eu pensei, né, se essas mortes fossem assim por negligência do hospital, certamente os meios de comunicação, né, iriam falar. Né, foi por outros motivos esses óbitos, que eu não vou falar aqui, porque também atinge as pessoas, enfim, mas cada um deve buscar informações, então, do que está acontecendo. Também não poderia deixar de falar, eu peço no espaço de liderança, eu vi o barulhinho ali, sobre a charge de hoje, achei bem engraçada, mas é assim, ó, eu aprendi que o que é justo, né? Já de pequena minha mãe dizia, o que é da pessoa a gente não tira, o que é justo, né? Relevante ou não, pouco me importa. O que me importa é a verdade, né? Demore, custe o que custar, mas que a verdade apareça. Então, Francine, do Jornal Diário, é bem assim, ó, eu sou assinante do jornal, além de ser vereadora, eu sou assinante do jornal. Então, eu quero os meus direitos. É isso. Então, o que é justo, né? Lá, uma outra vez, na sua coluna, a senhora falou que quanto a quem era o autor, né, dos 30 dias. E eu fui atrás e eu tenho aqui. Agradeço ao doutor Paulo, né, que me assessorou nisso. O vereador Cláudio, no caso, assim, não conseguiu assinaturas, mas ele fez, para resumir, depois eu vou lhe passar, Francine, um projeto dos 45 dias, né, a redução. Eu entrei daí com uma emenda de 30 dias. Então, é minha, eu sou a autora dos 30 dias. E veio o vereador Carlito e fez uma subemenda para que esses 30 dias fossem corridos. E é o que eu falo, vereadores, o que é justo. É claro que, se os senhores não votassem junto, isso não iria acontecer. Então, não é mérito meu, é de todos nós. É méritos de todos nós. De 60 para 30 dias. É isso que vai acontecer até o final dessa gestão. E, certamente, até enquanto essa Câmara durar. É isso que eu gostaria, de justiça. Também, senhor presidente, eu gostaria que ficasse gravado nos anais dessa casa, que eu já pedi para o senhor, então agora eu vou pedir para que fique gravado, que a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e Adolescente, que sofrem maus tratos, que ela seja feita aqui na nossa casa na última semana de agosto. Né, eu já até encaminhei os deputados do meu partido verba para que a gente consiga fazer uma CAPES infantil aqui em Estância Velha. E como na Federal, né, em Brasília, a frente parlamentar ocorre a cada 2 anos, ano passado eu não fiz aqui na Câmara. E esse ano eu gostaria do apoio do presidente, de todos os vereadores, para que a gente visse, né, o que está acontecendo com as nossas crianças e nossos adolescentes que sofrem maus tratos e o que nós podemos fazer enquanto legisladores. Né, então, esse ano não pode passar em branco e eu gostaria que fosse agendado a última semana de agosto, senhor presidente, já para a gente poder já se organizando quanto a isso. Era isso, então, vereadora Neila. Bem, vereadora, na verdade, a pergunta que eu fiz, a senhora não me respondeu e também não peço que a senhora me responda, até porque eu me refiro ao executivo. A pergunta que eu fiz foi o valor de 1.796.000 que foram devolvidos da Câmara para fazer investimentos. O que a senhora está apresentando aí
É um trabalho que o Executivo faz com financiamentos, com emendas. Eu não vou falar porque eu não sei dessas obras. O que eu posso lhe garantir que tem 2 praças aí que foram colocadas, que eu olhei por cima rapidamente hoje, e essas 2 praças não estão nem concluídas. E lá colocar 3 brinquedos cavados dentro da terra, isso é obra? Para mim, não. Me desculpa. Então, eu também não vou responder, vereadora, porque é uma questão de buscar informações junto ao Executivo e não fazer perguntas aqui que ninguém consegue responder. Né? Ir junto ao Executivo e fazer perguntas e ler, né? Buscar informações. Era isso. Obrigado, vereadora. Vereador Clistícia. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, Luciano, funcionários da casa, imprensa, pessoas que nós visitamos. A gente não tem muito tempo de citar todos, então a gente agradece a presença de todos. Primeiro, eu entrei com um pedido para que fossem instaladas placas de sinalização em Estância Velha. Os condutores, os que estão fazendo carteira de motorista, os profissionais ali não sabem aonde, como eles vão dirigir o pessoal. Se é preferencial para mim ou não é. Não tem placa. Então, eu acho que é um trabalho assim que tem que ser feito urgentemente, que se coloque aonde é preferencial, onde eu tenho o direito de passar ou eu tenho que parar. Eles param em todas as esquinas e aí ficam estorvando as pessoas que têm que passar talvez mais rápido. Então eles trancam todo mundo em qualquer esquina. Então se tu tem lá o sinal, tu para ou se não tu segue. A Estância Velha não tem placa de sinalização, muito pouquinhas. Eu fiquei olhando aí, olha, dá para contar no dedo as placas de pare ou sinalização, tá? Eu queria agora, é uma coisa que a gente fica até nervoso ou indignado ou não sei o que dizer. Por que as pessoas que precisam ir a Porto Alegre, pessoas que precisam ir nos hospitais, precisam ser atendidos lá, que não tem atendimento aqui, por que são sacrificadas dessa maneira? Dinheiro para botar fora tem, para pagar as pessoas que estão lá sem fazer nada tem. Não tem dinheiro para pagar tirar duas linhas de ônibus, de carro para ir a Porto Alegre. As pessoas que têm consulta 4, 5 horas da tarde, têm que ir às 8, 9 horas da manhã, até de noite. Antes, quando eu fiz esse trabalho todo, existia o ônibus que voltava às 9, o que ia às 11 horas para o pessoal de tarde. Tiraram tudo. Só tem o ônibus de manhã e mais nada. Só na volta. Isso não dá para entender. A gente fica indignado com uma coisa dessa. Já que nossos doentes, nossas pessoas que precisam ir a Porto Alegre não têm o direito, não têm um pouquinho de sensibilidade do prefeito, de quem manda lá, não sei quem é que está mandando fazer isso. Será que não tem ninguém que faça, que vê isso? Que as pessoas, ainda mais que estão precisando do médico, precisando de exame, precisando de cirurgia. Pois uma mulher me ligou, sexta-feira pediu para eu ir lá buscar ela lá no Conceição, que não tem carro para voltar depois de meio-dia. Não, olha, é incrível. Eu acho que os vereadores, ou todo mundo vai ter que pegar um carro e buscar, levar as pessoas ou buscar, porque a pessoa não tem condições de ir às 8 horas da manhã para voltar às 6 horas da tarde. Não, olha, pelo amor de Deus, não, vocês imaginem o que é isso, uma pessoa doente precisando se não precisasse não ia, e ir a Porto Alegre fazer isso. Esse tempo foi feito pedi meus 5 minutos, foi dando incentivo
Fui a favor, fui relator, fui a favor de todos. Sociedade Canto União recebeu, escoteiros recebeu, CTGs receberam, todos os CTGs receberam, a AGE recebeu um incentivo. Por que os nossos clubes de futebol, nossa associação de bairros, não podem receber um pouquinho também? E eu fui criticado quando eu falei isso. Eu fui criticado por senhor vereador que disse, foi lá falar para as pessoas, não, o gringo falou que a sociedade Canto União era rica. Querendo me prejudicar, as pessoas vieram me contar. Agora, essas pessoas têm um privilégio muito grande junto ao jornal, que tudo que sai, que não é bom, aqui o jornal continua a primeira, a segunda, a terceira vez, sempre colocando no jornal, por exemplo, das sessões extraordinárias. Quando tu faz uma coisa boa, eu vejo os vereadores, ninguém vê no jornal. Agora, quando o vereador Luciano faz alguma coisa, aí aparece no jornal. Está de parabéns o Luciano, eu estou parabenizando ele, porque ele tem privilégio. Ele tem um privilégio muito grande. Tudo que é feito uma coisa que prejudica, que quer jogar o vereador contra a comunidade, isso ele coloca no jornal. Agora, quando alguém faz uma coisa boa aqui, que apresenta algum projeto bom, ou vem aqui falar das mentiras ou das verdades, aí não, o jornal não sabe disso, ele se esquece disso. A Sônia falou, a vereadora Sônia falou, que investiram. Investiram em quê? O que investiram em Estância Velha, pelo amor de Deus? Essa revista ali eu também posso fazer. Investiram em quê? Se a Walter Klein foi dinheiro do governo. A Adriano Quadros foi dinheiro do governo. Empréstimo que tem que devolver. É investimento da prefeitura, que recebe 104 milhões esse ano. E dizem que não entra dinheiro, porque o IPI foi baixado e que não entra dinheiro. 104 milhões no município que nem o nosso, dá para fazer chover. Eu vou mandar parar de chover quando chove mais. Uma cidade cheia de buraco, mato, sujeira, tudo que é rua. Não vi um cordão pintado até hoje. O tempo do Toco era pintado todo mês e a rua sempre estava limpa. Hoje não fazem nada e nem isso não fazem. É cheio de mato, à beira da calçada, é só mato que tem. E ainda dizem que investem em Estância Velha, com o dinheiro dos outros. O hospital, por exemplo, agora tu falou do bloco cirúrgico. Dinheiro do governo, 500 mil reais para fazer aquilo lá. É investimento da Estância? Não. É dinheiro do governo, que vem aqui para fazer e vem aqui dizer na Câmara que investe. Pelo amor de Deus. Obrigado. Obrigado, vereador Green. Vereador Luciano. Senhor presidente, Lotário Leopoldo Silva, senhor vice-presidente, João Antônio de Godoy, nosso coordenador da Defesa Civil, senhor Luciano Borchardt Reis, tá certo? Borchardt? Reis Borchardt, coordenador da Defesa Civil, secretário Samuel Iante, demais vereadoras, vereadores, funcionários da casa, comunidade que aqui nos visita, imprensa, secretário da Indústria e Comércio, secretário do Meio Ambiente, diretoria do Chimarrão, presidente da PAI, as meninas da Rua do Floresta, batalhadoras, Francine do Diário, Geraldo do Destaque. Vice-presidente do Flor da Rosa estava aqui, o Garça estava aí, acho que você retirou, presidente da Unasef, presidente, nosso subprefeito lá do Rincão Gaúcho, Sênio, nosso colega do PCdoB, camarada, e o nosso colega aí da camisa da Johan, que eu não gravei o nome, mas seja bem-vindo. Enfim, toda a comunidade. Em primeiro lugar, falar que eu fico muito feliz que a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo
Também foi falado aqui na semana passada de chamarmos o coordenador regional da ES Sul e foi aprovado na casa vizinha uma CPI em Novo Hamburgo sobre essa empresa e o contrato de exploração da energia elétrica e captação de energia da ES Sul em Novo Hamburgo. Vou acompanhar com bons olhos lá e muito atento, porque isso com certeza vai respingar também na nossa cidade aqui, que é a mesma empresa prestadora de serviço para esta cidade que tem a autarquia, vamos dizer assim, ou a responsabilidade de nos repassar a energia elétrica para esta cidade. Dizer também ao vereador Gringo, calma Gringo, se continuar assim tu vai usar logo o nosso hospital. Dizer também, vereador, que as palavras de entidade rica não partiram deste vereador, foi suas. E até solicito à secretária a degravação da ata, a degravação onde cita que o vereador chamou a entidades ricas, o Jean Delery e a Sociedade Canto União. E em nenhum momento este vereador disse que as outras entidades, associações de bairros e times de futebol não mereçam receber. Inclusive, no final da sessão, estava aqui o adjunto da Secretaria da Fazenda, que lhe disse e me disse também, se as associações e os clubes estiverem em dia, têm o direito de requisitar sim ao Executivo a verba para ser repassada. E hoje, em Estância Velha, parece que uma ou duas associações só estão em dia. Então, a resposta foi dada, até pessoalmente pelo Paulo Rogério, ao senhor. E dizer que os meus projetos são pelo mal, vereador, eu vou repetir, o senhor falou aqui na tribuna, o senhor falou que jogar os vereadores contra a população, os meus projetos são mal feitos. Vereador, de repente eu posso fazer até maus projetos, mas eu acho que a opinião pública lá fora, os meus eleitores que votaram em mim, eu acho que estão satisfeitos com o meu projeto. Pois, digo e repito, hoje saiu até na palavra do dia do Jornal Diário, ter respeito com o dinheiro público é ser eleitoreiro, os meus projetos sempre serão eleitoreiros. E mais uma, semana passada vereadores me acusaram de projeto eleitoreiro. E o que nós aqui somos? O que nós aqui somos? Quem nos colocou aqui? Não foram os eleitores? Se um pedido de rua ou uma placa de pare, o eleitor lhe pediu, não é um projeto eleitoreiro também? Todos os nossos projetos aqui são eleitoreiros. Todos os nossos projetos ou encaminhamentos e pedidos de providências vieram motivados por algum eleitor ou algum cidadão de Estância Velha, onde nós, com certeza, daqui a 2, 3 anos, vamos tentar tirar proveito eleitoreiro. Então, é demagogia dos demais vereadores dizer que os meus projetos são eleitoreiros. Todos os nossos projetos, eu digo todos os 9 vereadores, pensam na questão eleitoral. Então, é um pouco de demagogia dizer que só os projetos do Luciano são eleitoreiros. E se for assim, já estou dizendo e reafirmo, ano que vem, meu projeto vai voltar e já podem avisar, é questão eleitoreira. Tá? Já vão sabendo que ano que vem o projeto volta de novo e vai ser eleitoreiro. Dizer também, solicitar meu espaço de liderança, senhor presidente. Dizer também que a Mana foi muito feliz na colocação dela, que só no ano de 2013 foi feito a devolução de R$1.700.000 na nossa gestão em economia para o Executivo. É muito dinheiro. Eu concordo com a Mana, é muito dinheiro mesmo. E também concordo com o vereador Gringo, onde diz que vários daqueles informativos, daquela informativa ali, daquelas fotos ali, muitos e muitos projetos são obras do governo federal com recursos federais e estaduais. Eu concordo também. Ou financiamentos. Ou que nem a rua Germano Loic, acordos financeiros com empresas devedoras, onde o município não teve que tirar dinheiro do bolso. Concordo também. E só para registrar, e talvez até já dando uma resposta do Executivo à vereadora Neila, pena que ela não está aqui, a devolução de R$1.700.000, vem chegando a vereadora,
A nossa resposta, praticamente eu já estou adivinhando, vereadora e vereadores. Porque nós sabemos onde foi nossa devolução de 1.700.000. Foi para pagamento do 13º salário aos servidores públicos municipais. Se nós não tivéssemos devolvido, eles não teriam recebido o 13º salário. E podem escrever, hoje, dia 11 de fevereiro, este vereador aqui está dizendo, presidente, se nós não devolvermos de novo, os trabalhadores municipais não vão receber o 13º salário neste ano. Faço um desafio a vocês. Faço um desafio a vocês. Sabe por que eu faço esse desafio? Porque o vereador Cláudio tem até agora um pedido meio respondido da questão de mais 600 mil reais usados e sacados do Fundo Municipal do Distrito Industrial, do desenvolvimento do Distrito Industrial de Estância Velha, que era dinheiro para a infraestrutura dos lotes industriais daquele distrito. O dinheiro foi sacado, foi usado, não foi devolvido. A promessa era devolver ano passado. 2013 se passou, esse dinheiro não voltou. Estou certo, vereador Cláudio? Ainda não voltou. Pois a informação que a vereadora Neila me levantou no final do ano, e muito bem levantado, foram sacados também do Fundo Municipal do Meio Ambiente mais de 200 mil reais para pagamentos de uma empresa terceirizada, com a promessa de voltar esse dinheiro para o fundo em 2014. Esse dinheiro, até onde eu sei, não sei se a vereadora tem a resposta, ainda não voltou. Somando esses dois valores, chegam quase a 900 mil reais. Então, isso é fazer economia? Isso é administrar bem a nossa cidade? Cabe a pergunta aos demais vereadores e representantes do governo. Vereador? Então, com certeza, uma parte. Só para complementar, na verdade, se estivesse tudo às mil maravilhas, ninguém ia questionar. Tá? Porque tu pegar, como o gringo falou ali, colocar figurinhas meramente ilustrativas é fácil. É fácil, só que vamos comprovar. Além de comprovar isso, a questão é saber oriundas da onde, com que valores, da onde que veio esses valores. A origem do valor. Isso isso aí. E nós não temos obrigação de pagar do 10º de funcionário nenhum. A Câmara não tem essa obrigação. Essa obrigação é do Executivo. Ele não está cumprindo com a parte dele. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora, pela sua colaboração. Então é fácil dizer que as contas estão em dia, que não devemos nada na virada do ano, ir para a imprensa, que eu vi na imprensa dizer que a prefeitura não deve nada, que está já para concluir, e foi para a imprensa e dizer que Paulo Rogério, admiro muito o trabalho deste homem, Paulo Rogério, e dizer que está tudo suprido e só faltava 300 mil a pagar. Só aqui já são 900 mil. Mais os 300 mil que ficou em aberto, passa de 1.200.000. Então a economia, eu não estou vendo a economia. E o grande administrador do município, eu acho que hoje, se for fazer a contabilidade, e nós formos olhar, as contas foram reprovadas em 2011. E eu acho que 2012 está indo para o mesmo caminho, as contas vão ser reprovadas. E eu não sou mãe de nada, mas estou prevendo isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luciano. Vereador Calito Borges. Alô. Tá. Senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários, imprensa, Clarivane, Maté, Plínio, meu amigo, camarada de partido, John, faz presente em todas as sessões, as gurias do Floresta, nós pessoas da comunidade, familiares, o Nestor, também foi presente, pai de vereador Luciano, que hoje quero, de certo modo, foi até meio, não acusado, mas cobrado, que andavam meio nervosos nos últimos tempos, meio, tá? Estou tentando tá, hoje ter mais calmo, mais tranquilo. Eu tenho até brincado que tenho comido bastante alface, tomado chá de folha de alface para poder me manter calmo. Às vezes não dá, né? Às vezes fica difícil segurar, mas tudo bem. Mas eu queria comentar, a gente aprovou e vai aprovar em segunda votação
das agentes de saúde, e até vai aqui uma indicação dos vereadores, eu já estava falando com o Paulo, para que a gente busque a possibilidade de que se crie uma lei, onde que se venha um recurso meio direto, para que não corra o mesmo risco de todos os anos esse dinheiro entrar na conta do município e assim ficar enrolando por um mês, quase 2 meses, a gente ir lá, cobrar das pessoas responsáveis e elas não gostarem muito, ainda ficarem alteradas com as pessoas, com o direito delas, que esse dinheiro vem do governo federal e é depositado na conta, né? E do município, e aí quando vão cobrar, ficam questionadas, as pessoas não gostam muito. Isso, segunda, as agentes de saúde me informaram referente a isso. Isso já 20 dias atrás, na qual esse vereador falou nessa tribuna, os outros vereadores também se manifestaram referente, mas felizmente o projeto entrou e a gente tomou a decisão de pôr em 2 votações à noite por uma questão de coerência. Dessa casa sempre teve, não trancou sequer algum projeto aqui. Mas já essa questão, vamos analisar qual é a possibilidade de fazer um anteprojeto e encaminhar para que se tenha uma lei específica, que esse dinheiro, o recurso venha e seja depositado diretamente e as agentes de saúde, assim que entrar o dinheiro, elas consigam receber. Mas eu vou falar de uma questão de final de semana. Eu tive aí mais um filho do meu primo, uma perda de mais um familiar aí, né? Eu já vinha desde nascença com problemas. E aí, na saída do cemitério, uma senhora que lá estava, me comentou que havia uma situação de um cachorro latindo dentro de uma boca de lobo lá. Nós fomos lá ver. E abrimos um lado lá, não era, colocamos de volta, até o pessoal lá que trabalha lá hoje no cemitério se prontificaram a ajudar, né? Foram lá, a gente conseguiu levantar a tampa, fomos ver a do outro lado. Aí, para nossa surpresa, uma das tampas está caída, a outra está assim de lado e a outra caiu lá no fundo. E um cachorro já grande e tal, o cachorro caiu, deve dar uns 2,5 metros, mais ou menos, aprofundando. Caiu que deve ter batido em cima de uma daquelas tampas que está caindo lá. Só que, para maior surpresa ainda, foi feita a roçada, já deve ter vários lá, se do ano, 2 anos, 3 anos talvez, pelo que eu vi lá, os capins já estão quase, os que foram roçados está podre, o outro está alto, tampando todo aquela parte. Ali não poderia, assim como caiu aquele animal, poderia cair qualquer uma outra pessoa, porque tu não tem visibilidade alguma que ali tem uma boca de lobo. Precisa que a pessoa poderia estar caminhando e caindo lá para dentro, inclusive se machucar, o que Deus o livre, aconteceu uma coisa até maior. Mas aí liguei para o corpo de bombeiro, foram lá, retiraram o animal de lá, já com estado precaríssimo. Liguei, tentei ligar para as obras, mas infelizmente disse que não tem ninguém, nenhum veterinário de plantão, nada. Porque era um final de semana, isso era no sábado já à noite, né, quase. Chamei alguns vizinhos ali, tentamos deixar uma alimentação, o bicho tomou água lá e tudo, e eu fui atrás de algum tipo de medicamento para colocar, que os bichos já tinham... Vou usar mais espaço de liderança, presidente. Já tinham comido aí quase parte do animal. Mas está no final, sim, quase que impossibilitado, acho que não, dificilmente recuperar. Mas fui atrás, busquei um medicamento, fui lá, coloquei, isso às 10 horas da noite quase, achei lá, e o bicho saiu meio correndo e não daí depois de mais 2 vezes não consegui mais localizar, avisei, falei ao corpo de bombeiros que não podia fazer nada, fez a parte dele, eu acho que louvável, liguei, não deu 10 minutos eles estavam lá, muito rápido, inclusive viagem, retiraram tudo, se prontificaram, fizeram a parte deles, que daí não tinha mais o que se fazer, até porque o estado que eles estavam. Mas não tinha um veterinário, não tinha ninguém responsável para que tomasse as providências necessárias. Então, vou deixar aqui, que isso vou encaminhar amanhã para o secretário, que ele vá lá e recoloque elas tampas, porque ele está um perigo realmente, que é na entrada do cemitério, porque lá Carlos Bender, vou pedir, de repente até pode-se encaminhar um ofício dessa casa, solicitando que recoloque aquelas tampas que estão caídas lá, que conserte aquela boca de lobo, que está um perigo, uma criança ou até um adulto, está caminhando ali, porque é uma área ali que hoje não tem casa, então mais próximo ali, dá uma casa, dá uns 50 metros, então que realmente se torna perigoso, uma pessoa ainda cair lá dentro. Sobre a CPI, a gente criou isso, presidente, quero agradecer o apoio dos demais colegas e dizer que a gente está aguardando as documentações, encaminhamos, fizemos a primeiro passo, para que aí nós possamos tomar as providências aí e decidir quais os pontos que a gente vai começar a analisar. Vai vir nos contratos e aí nós dar os primeiros passos, marcar as reuniões e aí sim determinar. E quero já desde já um acordo com os demais vereadores, e também era uma colocação desse vereador. Claro que tem que ser toda transparente e não vai ser diferente com nós, tudo que for acontecendo no meio, porque todos tenham conhecimento, todos estejam a par e que seja uma coisa
com o maior respeito possível, para nós estamos aí para analisarmos e fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar. E como vem várias denúncias chegadas de pessoas falando, alguns nós vereadores temos que sim fazer a nossa parte e aí analisar se há ou não, o que tem de verdade ou é de mentira nessas situações todas. Então nós, CPI, eu como presidente, quero tocar esse trabalho e tentar concluir ele o mais rápido possível e com a maior tranquilidade, transparência, sem qualquer partido político, ou qualquer de qualquer forma, sendo realmente correto dentro do que for possível. E tudo que for tiver de verdade, a gente vai apontar, o que não for, também vamos apontar. Tenho com os pedidos hoje, encaminhando sobre a questão do Campo Grande e da travessa. Que a travessa, o calçamento está com alguns problemas lá, espero que seja consertado. E a Campo Grande eu já havia feito pedido no ano passado, que ali se torna alguma parte intransitável. Tem aqueles cordões, meio-fio, que divide de um espaço que seria para as crianças caminhar para ir para o colégio, para a escola, e aquilo o mato tomou conta. Além da pintura divide a rua ali, que eu pedi para que fizesse, isso é uma cobrança de moradores de lá, uma pessoa que me ligou e me cobrou, eu estive conversando com a pessoa hoje à tarde, e disse que está realmente complicado, é uma vergonha, que as pessoas, ali a rua, quando a pessoa vem ali com o mato tomou conta, as pessoas acabam caminhando do outro lado do meio-fio que ali está. Então, que retire, então, logo os meio-fio, se não está sendo, onde seria o espaço para as crianças, as pessoas caminharem, o mato tomou conta. E esse vereador já pediu ano passado que fizesse a limpeza, a roçada e tomasse as providências necessárias, mas, infelizmente, eu acho que não foi feito. Mas, mais uma coisa que, falar de coisas boas e importantes, né, já que a gente tem hoje, tem tantas situações. No dia 13 de dezembro, eu tive a iniciativa de entrar com um anteprojeto de lei para que voltasse, o município forneceu esse tipo de incentivo para que as empresas pudessem participar das feiras que tinha anteriormente, e por uma decisão anterior foi retirado esses incentivos. E aí, numa reunião que a gente teve hoje com o sindicato e mais alguns empresários, hoje amanhã às 10 horas, e hoje à tarde teve também um representante, e onde a gente conversou e olhamos todos os incentivos que tem. E ele vai mandar um ofício do sindicato com tudo para mim poder elencar junto ao projeto, do anteprojeto de lei, para nós podermos, assim, dar andamento nele, que está desde o dia 13 de dezembro nessa casa, e esse vereador pediu, inclusive, para segurar, para que a gente pudesse ter essa discussão. E onde o Luciano estava presente hoje, junto nessa reunião, e até pediu para subscrever junto, e eu disse que não tem problema algum. Se algum mais vereadores quiserem, tranquilo, quanto a esse vereador, não vejo nenhum problema. E eu acho que cabe a nós, vereadores, cada dia buscar mais esses tipos de iniciativas, e aí, espero eu que o Executivo acate e crie uma lei para que possa fazer, porque as nossas empresas possam buscar seus espaços e poder expor os seus produtos, pequenos e grandes e médios empresários, porque é os que realmente contribuem para esse município de Estância Velha e que trazem cada vez mais arrecadação para que o município possa, assim, fazer as suas obras. Infelizmente não é isso, às vezes, que a gente tem visto aqui, né, com 104 mil, como for falado, 104 milhões, e as coisas com contas a pagar, e essa casa aqui tendo que auxiliar, inclusive, até na folha de pagamento. Então, realmente, eu espero que consiga ajustar suas contas, o prefeito consiga ajustar suas contas, tenha uma esperança ainda, e consiga dar prosseguimento a esse, para que a gente possa ter êxito e ver algumas coisas acontecer nessa cidade, que está difícil, gente. Está difícil. Nós temos vindo muitos problemas, e muitas reclamações, e acho que... E só para esse sul, para encerrar, presidente, para a gente encerrar aí. Eu acho que essa casa tem que mandar um ofício para o representante da regional aqui, solicitando a presença dele nessa casa, para que nós, vereadores, e a imprensa, todos possam, sim, cobrar atitude para que eles venham. Senão, nós vamos ficar falando essa tribuna, eles nem vazem, nem ficar sabendo eles vão. Acho que tem que se convocar, sim, o representante da regional da Sul para vir nessa casa dar explicação. É isso, eu acho que é o que nós temos que fazer. Sugiro, posso falar, vereador? Sugiro até que seja feito o ofício em nome dos 9 vereadores. Será encaminhado, vereadores? Eu quero, antes de encerrar, pedir aos vereadores que esses pedidos de providência sejam todos por escrito,
Já como a gente encaminhou um ofício ao prefeito para a resposta vir dentro do prazo regulamentar, tá? Se prontificou inclusive a mandar isso, né, dentro da regulamentação, então eu gostaria que esses pedidos não fossem feitos à tribuna de repente, mas que seja feito por escrito. Pode ser debatido à tribuna sim, mas o pedido por escrito. Antes de encerrar também eu quero dizer, vereadora Sônia Brits, a senhora, eu acho que não entendeu bem o meu pronunciamento de terça-feira quando eu reclamei do hospital. Eu não reclamei dos óbitos que aconteceram. Eu reclamei que teve pessoas esperando 7, 8 horas, porque existia só um clínico atendendo, lógico, aquelas pessoas que entraram em óbito. Então não foi a respeito daquelas que morreram, né? Senhor presidente, até porque foi uma emergência, né? Olha tudo que aconteceu na cidade. Mas hoje eu fui lá, e já fui lá semana passada também, tudo tranquilo. Eu concordo, eu acho que um clínico, uma população de 50 mil pessoas no fim de semana é pouco, vamos concordar. Mas eu acho que, me parece, eles me deram um retorno que estão tomando as devidas providências já. Tá? Antes de encerrar, então, quero fazer mais uma vez o agradecimento ao nosso tenente da brigada, que também se faz presente, chegou agora. Antes de encerrar, convocar a todos para a nossa reunião extraordinária. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão ordinária e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 18 de fevereiro de 2014, às 19 horas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão extraordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 11 de fevereiro de 2014. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos em segunda votação, que faça em bloco. Projeto de Lei 15 de 2014, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, de Estância Velha e da outras providências. Projeto de Lei 016 de 2014, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, de Estância Velha, visando o repasse de recursos financeiros provindos do Governo Federal e da outras providências. Projeto de Lei 017 de 2014, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e da outras providências. E Projeto de Lei 018 de 2014, do Executivo Municipal, que ratifica termos de convênio que celebram entre si os municípios de Estância Velha e Voti e a Câmara de Dirigentes Logistas e da outras providências. Coloque os referidos projetos em discussão. Algum vereador quer se manifestar? Obrigado, Luciano. Projetos em votação. Pode ser? Em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for do contrário que se levante. Todos os projetos aprovados em segunda votação por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e dou por encerrado essa sessão extraordinária. Obrigado a todos.